Olá, seja bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal Criando com a Palavra de Deus. Meu nome é Fernanda e hoje nós vamos fazer um panorama bíblico de Gênesis. Vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo abra nossa mente, nos dê entendimento, para que possamos aprender cada vez mais com a Palavra de Deus. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos, dispostos a aprender. Queremos conhecer mais de Ti, da Tua história de amor, da Tua história de salvação e redenção, Senhor, para nós. Obrigada, Pai, porque deixastes registrado tudo na Tua palavra e porque, através do Espírito Santo, o Senhor nos dá entendimento. Obrigada, Pai, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Bom, quero fazer com vocês um panorama bíblico que seria o quê? Seria uma revisão de todo o livro de Gênesis, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, porque é muita coisa, são 50 capítulos, né? Mas eu quero passar com vocês as partes mais importantes e também a ordem de que aconteceu as coisas. Aqui em cada página, né, dessa Bíblia minha aqui, no início de cada livro, tem algumas perguntas para a gente preencher, tá? Então, pergunta o autor, o contexto, o principal propósito do livro, como Cristo é revelado no livro e o versículo-chave, tá? Então, eu respondi, né, escrevi aqui as respostas. O livro de Gênesis, ele se divide em duas partes, os primórdios, que é do capítulo 1 ao capítulo 11, e os patriarcas, que é do capítulo 12 ao capítulo 50. Deixa eu pegar uma caneta aqui, que eu acho que fica mais fácil para eu ir mostrando para vocês o que eu estou falando. Tá? Então, aqui o autor. O autor do livro de Gênesis foi Moisés, tá? Como Moisés nasceu depois de ter acontecido as coisas de Gênesis, obviamente, ele não testemunhou, né, o que aconteceu, mas ele ficou sabendo por revelação e também por ter confiado nas fontes históricas acessíveis naquela época. Então, por revelação, o próprio Deus pode ter revelado a ele, né? Porque quantas vezes Moisés subia ao monte, né? Deus deu os 10 mandamentos, ele conversava com Deus. Então, Deus pode ter dado por revelação a Moisés tudo o que aconteceu e também pode ter confiado em quê? Em fontes históricas de pessoas, né? De gerações que iam passando, né? Contando as histórias de família para família, de geração em geração. Então, ele pode ter descoberto por essas duas fontes, tá? E o livro de Gênesis ele foi destinado ao povo de Israel. Então, você vê que sempre lá no Novo Testamento há referências, né, sobre Moisés e sobre tudo o que aconteceu, tanto em Gênesis quanto no Pentateuco em geral, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, aqui, Jesus, lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, ele faz uma referência a Moisés. Ele aponta Moisés como autor do livro de Gênesis. Depois você pode ir lá conferir se quiser, tá? Então, o contexto. Contexto significa o quê? Contexto significa a história de Gênesis, né? O que diz a história, no modo geral? É a história do propósito e plano de Deus para a criação. Revela a pessoa e a natureza de Deus como Criador, sustentador, juiz e redentor. O valor da dignidade do ser humano, feito à imagem de Deus, salvo pela graça, usado por Deus no mundo. A tragédia e as consequências do pecado, a queda, a separação de Deus, o julgamento, a promessa de segurança da salvação, conserto, perdão. E a promessa do Messias, tá? Então, praticamente, Gênesis fala sobre tudo isso. Mostra como Deus criou todas as coisas, né? Como Ele é o nosso sustentador, continua sustentando todas as coisas. E Ele é o nosso juiz e é o nosso salvador, nosso redentor, né? E mostra também a criação do homem como imagem e semelhança de Deus, mas também todas as coisas que vieram acontecer depois que o pecado entrou, né? Que a gente é salvo pela graça e é mesmo com os nossos pecados, nós somos usados por Deus para os seus propósitos, né? Então, o principal propósito do livro é registrar o momento em que Deus criou o mundo e o seu desejo de ter um povo separado para adorá-lo, que é o povo de Israel, tá? Também o outro propósito do livro é mostrar a aliança que Deus fez com Abraão e que se estendeu através de Jesus para toda a humanidade, tá? Então, Deus escolheu o povo de Israel para ser um povo separado, para ter comunhão com ele, né, como um único Deus.
E depois, a partir de Abraão, veio a descendência, né? Veio Jesus, e a partir de Jesus nós podemos ter comunhão com Deus através do perdão dos nossos pecados, né? Então, em Gênesis, Deus já, a partir de Gênesis, já começou a história de redenção do homem, né? Durante toda a Bíblia, até chegar lá no Senhor, no Novo Testamento. Então, aqui em Gênesis, a gente pode ver como Cristo é revelado no livro. A gente pode ver Cristo revelado no livro em Gênesis 3, no capítulo 3 e versículo 15. Eu vou abrir aqui com vocês. Versículo 15. É quando Deus fala para a serpente: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, Jesus, ele é essa semente, tá? Ele é a descendência. Então, algumas Bíblias está escrito aqui: porém, inimizade entre ti e a tua descendência. Ou, porém, inimizade entre ti e a tua semente, tá? Então, depende da tradução. A semente dela ou a descendência dela. É, tanto numa Bíblia, né? Tanto a semente quanto a descendência refere-se ao Senhor Jesus, tá? Então, Jesus é a semente ou Jesus é a descendência da mulher que vai ferir a cabeça da serpente, tá? Então, primeira referência, né, revelação do Senhor Jesus em Gênesis. A segunda tá em Gênesis 14, versículo 18 a 20, quando Abraão encontra o sacerdote Melquisedeque, tá? Como que a gente sabe? Porque lá em Efésios 5, 22, 23, diz que Jesus veio da ordem de Melquisedeque. Por quê? Nessa época aqui, em que Abraão encontra Melquisedeque, não havia ainda, quando Moisés estabelece os sacerdotes que vêm de Arão, tá? Que vêm os levitas, né? Então, ainda não havia iniciado a lei mosaica. Então, não, os sacerdotes, por exemplo, o sacerdote Melquisedeque, ele não vem de uma ordem arâmica, ele não vem de Arão, porque Arão vem depois. Então, a referência de Efésios, de Cristo, diz que Cristo veio do sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, Jesus não veio da descendência de Arão, ele não vem do sacerdote de Arão. Ele é um sacerdote primeiro e único, não tem ninguém antes dele. Assim como esse sacerdote Melquisedeque, ninguém sabe de onde ele veio. Ele simplesmente aqui na história, ele aparece e depois ele não é mais falado. Então ninguém sabe. Diz que ele é um rei, que ele era uma pessoa importante naquela região onde Abraão estava, mas não diz qual era o tipo do que ele fazia, só diz que ele era um sacerdote. Tá? Então, por isso que diz que a referência do Senhor Jesus seria dessa ordem de Melquisedeque, porque ele é um sacerdote que não tem origem como os descendentes de Arão, que o Senhor Jesus é o primeiro, único, supremo sacerdote, né? Então, em Gênesis 49, 10, quando Jacó dá a bênção para os seus 12 filhos. Então, lá Jacó, ele dá a sua bênção para Judá. Ele fala que o cetro não se apartará da tua família, até que aquele que venha, o qual pertence, né, todo o reinado, a qual todos obedecerão. Então, está falando do Senhor Jesus, porque Jesus é descendente da tribo de Judá. Então, quando ele fala que o reinado não apartará da sua descendência, até que ele venha, até que todos o obedecerão, está falando do Senhor Jesus, tá? E depois aqui os versículos-chave são Gênesis 1, 27 e Gênesis 12, 2, 3. Gênesis 1, 27 a gente pode ler aqui. Deixa eu ler aqui com vocês. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou, tá? E o outro tá em Gênesis 12, versículo 2, 3. Vamos ver aqui. 12, versículo 2, 3. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoar, e todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Então, aqui são as duas partes importantes, né, onde o livro de Gênesis é dividido. Primeiro, quando Deus criou o homem e a mulher e falou, multiplique-se, né? E depois, quando entra na parte dos patriarcas, onde Deus faz aliança com Abraão, abençoa Abraão, né? E que a partir de Abraão viriam toda a descendência até chegar no Messias. Então, são os dois versículos principais de Gênesis, né?
Aí aqui Gênesis ele significa origem, e vem, né, a origem vem do grego, tá? Então Gênesis significa origem. Então agora eu quero entrar um pouquinho com vocês na história mesmo, da ordem que aconteceu as histórias em Gênesis. Então inicia-se no capítulo 1 com a criação, né, da terra, até chegar na criação do homem e no descanso, né, do Senhor no sétimo dia. Aí depois vem que Deus colocou, né, o homem e a mulher no jardim do Éden, e que no jardim do Éden havia duas árvores, né, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, no qual Deus falou para eles não comerem, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí depois vem a tentação e a queda, quando a serpente, né, vai lá e engana Eva e eles comem da árvore do bem e do mal e o pecado entra na terra. Aí, a partir disso, Deus expulsa, né, Adão e Eva do Jardim do Éden, e aí eles passam a ter que plantar, né, colher para poder sobreviver do seu próprio trabalho. Vem os primeiros filhos, que é Caim e Abel. De Caim e Abel vem o primeiro homicídio, né, onde Caim mata seu irmão, Abel, e aí foge errante pela terra. Depois vem o terceiro filho de Adão e Eva, que é o Sete. De Sete vem a descendência do Senhor Jesus, tá? Então, a partir da descendência de Caim, vem a descendência vai crescendo, né, o grupos dos descendentes que praticavam o mal. E de Sete, os descendentes dos que praticavam o bem. Então, de Caim começou a aumentar a maldade, e de Sete vieram os descendentes, né, fiéis a Deus até chegar a Cristo, tá? Então a gente vai ver na genealogia que a partir de Sete vem os descendentes até chegar a Cristo. Então aqui eu coloquei a genealogia de Adão, tá? Então vem Adão, Eva, Caim, Abel e Sete. Então Abel morre, né? Então não tem descendentes. Caim vem todos esses descendentes aqui que não são pessoas boas, são pessoas más. E de Sete vem. E de Noé, Sem, Cã e Jafé, tá? Então aqui começa a entrar corrupção no mundo, por quê? Começa a crescer muito o grupo da parte que são os descendentes de Caim. E acaba-se que alguns dos descendentes de Sete começam a se relacionar com o de Caim. Então, as mulheres de Sete começam a se relacionar com Caim e começa a se misturar. E aí a maldade vai se multiplicando, até que chega na época de Noé. Quando chega na época de Noé, a maldade, ela já, né, a corrupção do gênero humano, ou seja, a maldade já tomou conta do mundo todo. É quando Deus fica triste por ver a maldade, né? Porque não era para isso que ele havia criado o homem. Queria que o homem fosse, né, tivesse comunhão com ele e que fosse bom. Então ele fica triste em ver a maldade e só vê em Noé um único justo perante todos da terra. Então ele vai faz aliança com Noé, já vem aqui a primeira aliança em família, né, em que Deus fala: Noé e sua família entram na arca. Então Deus fala para Noé construir a arca, que vai mandar um dilúvio, que era para ele salvar toda a sua família, seus filhos e suas esposas, né? E as esposas dos seus filhos. Então aí ele prepara toda a arca, a gente já conhece a história, entra-se, né, e vem o dilúvio. Depois que acaba o dilúvio, Deus abençoa, né, o Noé e seus filhos com o arco-íris, que é o sinal de aliança, de que Deus nunca mais iria acabar com a terra através da água. Tá? E que toda vez que aparecesse um arco-íris no céu, seria o sinal de lembrança dessa aliança que Deus havia feito com todo mundo, né? A partir de Noé. E aí de Noé vem os seus descendentes, tá? Os descendentes de Noé são três, né? Três homens, são Sem, Cã e Jafé, tá? Então eu anotei aqui também. Os Sem são os semitas, então todos os descendentes são semitas. Dos semitas vieram os hebreus, caldeus, assírios, persas, arameus, e daqui dos Sem é que vem Abraão, Davi e Jesus, tá? Então Jesus, ele é descendente de Sem, tá? Olha, os hebreus. Do Cã vem os camitas. Os camitas são os cananeus, egípcios, filisteus, heteus e os amorreus. Então, eles se estabeleceram em Canaã, no Egito e no restante da África. Então, aqui são os povos que viviam brigando
com Israel. Os descendentes de Jafé são os jafetitas, os gregos, os trácios, os citas, que se estabeleceram na maior parte na Europa e na Ásia Menor, tá? Então, quem fica aqui arrumando muita confusão com Israel, com os hebreus, são os descendentes de Cã, ó, os filisteus, os amorreus, os cananeus, tá? Então a gente vai ver durante todo o Antigo Testamento muitas guerras entre eles, heteus também, muitas guerras entre eles. Por quê? Porque Noé, ele fez uma vinha. Assim que acabou o dilúvio, que ele se estabeleceu na terra, né, numa terra nova que Deus havia dado, ele plantou uma vinha. E ele bebeu muito e ficou embriagado. Nisso dele ficar embriagado, ele tirou a roupa e ficou nu. O seu filho Cã viu que ele estava nu. E aí achou graça e foi contar para os seus dois irmãos, o Jafé e o Sem. O Jafé e o Sem se compadeceram de Noé e cobriram ele, deram uma capa e cobriram ele. E não viram a sua nudez. Eles fizeram isso assim sem olhar. Aí depois que Noé voltou a si, né, que passou a ressaca, aí eles contaram o que tinha acontecido. E Noé ficou muito bravo com Cã. E falou para Cã que Cã tinha errado e que dele iria vir, né? Como se ele estivesse amaldiçoando Cã por causa disso. E aí foi que começou os problemas, porque aí você vê que a maldade, né, já estava no coração, enraizada no coração de Cã. Por isso que ele fez o que fez com o pai dele, debochou do pai dele. Então aí vieram todos os povos que viviam brigando com os hebreus. E os descendentes de Sem é que veio o Senhor Jesus, tá? Então aqui dos descendentes de Noé vem a Torre de Babel, tá? Então da Torre de Babel todos falavam uma só língua, tá? E todos, né, eram todos filhos de Noé. Então eram todos um só povo, tá? Vindo de uma família só. Que eram a origem das nações. Então veio a origem da Torre de Babel, no qual eles resolveram construir uma torre que chegasse até o céu. Deus viu que essa torre era um símbolo de arrogância e orgulho do homem, né? Onde eles achavam que eles eram capazes de tudo. Então Deus interveio, confundiu a língua, né? Dando origem aos primeiros idiomas. Com eles, assim, eles não conseguiam se entender, não conseguiam, né, compreender o que cada um falava e desistiram de construir a torre e se espalharam pelos continentes, dando origem às nações. E aí a gente vai entrar na história dos patriarcas, tá? E aí vem a família de Terá, que é o pai de Abraão. Vivia na terra de Ur, dos caldeus. Deus fala para Abraão que era para deixar a família dele e a terra de Ur dos caldeus e ir para Canaã, a qual ele iria fazer dele uma grande nação, né? Aí vem aqui a promessa de Deus com Abraão, que a gente falou no início do vídeo, sobre que através dele ele iria abençoar todas as famílias da terra. Só que quando Abraão vai para Canaã, ele leva o seu sobrinho Ló junto, tá? O pai de Ló havia já falecido, que era irmão de Abraão, e aí é como se Abraão tivesse tomado o lugar de tutor, né, de Ló, e leva ele junto. Aí Abraão vai para o Egito, porque acontece uma grande fome ali naquela região, e depois do Egito ele sobe para o Negueb, levando, né, a sua esposa, Sarai, o Ló acompanhava. Aí quando chegou lá, na hora que eles iam se estabelecer, Abraão fala para Ló que é para eles se separarem para não haver desentendimento, porque eles começaram a crescer muito, a ter muitos empregados, a ter muitos bois, a ter muitas ovelhas. Então começou a haver desentendimento entre os pastores de um e os pastores do outro. Abraão fala para Ló: você vai para um lado e eu vou para o outro. Você escolhe para onde você quer ir e depois aonde você for eu vou para o outro lado para que não haja desentendimento entre nós. Então Ló decide ir para o Vale do Jordão, no Oriente, e se separa, né? Um separa-se do outro, enquanto Abraão habitou na terra de Canaã. Ló foi habitar perto de Sodoma, tá? Então, os homens de Sodoma, que tem uma observação que eu até sublinhei em vermelho, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, Ló foi habitar lá perto deles, vocês guardem isso, tá? Então, o Senhor promete a Abraão mais uma vez aquela terra, a terra de Canaã. Abraão já estava lá em Canaã se estabelecendo. Ocorre uma guerra entre 5 reis, entre 4 reis contra 5 reis. E nessa guerra, Ló é levado como refém, junto com todo o povo da onde ele estava se estabelecido. Abraão vai então salvar Ló, né? E faz
uma guerreia contra esses reis, consegue salvar Ló e todas as pessoas que estavam reféns com ele. E Abrão vê que isso foi obra do Senhor, porque como que Abrão, com seus homens, iriam vencer, né, todos esses reis e ainda conseguir salvar o sobrinho? Então, era um milagre de Deus ele ter conseguido vencer essa guerra. E é no momento que ele encontra com Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque, e esse sacerdote Melquisedeque reconhece e fala que graças a Deus que ele havia ganhado aquela guerra, e o abençoa. E Abraão dá, né, o dízimo, que é a parte daqueles despojos, ou seja, de tudo aquilo que ele havia pego, das riquezas que ele havia pego naquela guerra, tá? Então Abraão venceu 5 reis poderosos somente com os seus homens. Foi um milagre de Deus. E Melquisedeque reconhece que Deus havia feito Abraão ter vencido a guerra. Então depois vem Deus novamente, reafirma mais uma vez a aliança com Abraão, falando para Abraão não temer, né? Que eu sou o seu escudo, o teu galardão será muito grande. Porque Abraão teve medo. Por que Abraão teve medo? Por causa dessa guerra que aconteceu aqui. Ele tinha medo dos reis virem e querer atacar ele novamente. Mas Deus os protegeu e não permitiu. Deus o protegeu e não permitiu que isso acontecesse. Então falou: eu sou o seu escudo, seu galardão será muito grande. Então, pela fé, né, Abraão prosseguiu confiando no Senhor. E aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão, tá? E muda o nome de Sara para Sarai. E diz que dele iria vir uma descendência, aonde, né, de Sara com Abraão ia vir uma descendência e que iria vir, né, um povo de uma grande nação. Só que o que acontece? A Sara, ela fica muito impaciente, a Sarai, fica muito impaciente. Ela acha que tá muito velha, ela não acredita, e aí ela se precipita dando a sua serva Agar como ela, no lugar dela, para ter um filho com Abraão. Porque naquela época, as mulheres que não conseguiam ter filhos, a Sara até então, ela não tinha tido filho, ela era considerada estéril, tá? Então, como ela não conseguia ter filhos, ela já estava muito idosa, ela pegou e colocou a Agar, que era sua serva, era uma serva egípcia, uma escrava egípcia, e deu no lugar de Abraão, porque naquela época, quando as mulheres não podiam ter filhos, elas colocavam suas servas, e quando o filho nascia, elas pegavam aqueles filhos como filhos dela, tá? Então deixavam de ser da serva e passavam a ser delas. E aí seria descendente de Abraão. Então a Sara se precipita e faz isso, coloca a sua serva, né? Não teve paciência de esperar a hora do Senhor, que o Senhor já havia prometido que ia vir dela, e ela faz isso. Só que ela tomou os pés pelas mãos, né? O que acontece? Quando a Agar vê que está grávida, ela começa a desprezar a Sara, né? Tipo assim, eu estou grávida, eu tenho um filho e você não tem. E aí começa o problema todo. Ela fica com raiva da serva, da sua escrava, e fala para Abraão: vou mandar ela embora, porque foi por sua culpa, babá, joga a culpa nele. Aí ele diz que não, que foi decisão dela e que ela podia fazer o que ela quisesse. E ela manda a sua serva embora. Agar vai para o deserto, ela achou que ela ia morrer, né? Ela começou a sentir sede. E aí um anjo do Senhor aparece para ela e pergunta: de onde vem? Para onde vais? Então ela fala que estava fugindo de Sara, mas não sabia para onde iria, né? E Deus fala para ela: volta para sua senhora, e de ti também o Deus vai fazer uma grande nação. E veio Ismael. De Ismael, que era o filho de Agar com Abraão, vieram os ismaelitas, tá? Descenderam os ismaelitas. E aí lá a Agar coloca o nome daquele poço, que é onde apareceu um anjo, como Elroy, que é o nome, né, de Deus, que diz aquele que me vê. Porque Deus viu, né, que ela estava naquele lugar e não deixou que ela morresse. E Agar volta para a casa de Sara, tá? De Sarai. Então, gente, aqui ainda é Abrão e Sarai, tá? Agora, no capítulo 17, vem Deus muda o nome de Abrão. Aí Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sara para Sarai. E promete que deles vão vir sim um descendente. E aí a Sara, ela fica rindo, né? Porque ela não acredita ainda, ela duvida ainda que ela é muito velha, ó. Dará à luz a Sara aos 90 anos, então ela tinha 90 anos na época que Deus prometeu que ela iria ter filhos, né? E aí Deus diz: para mim nada é impossível. Então nada é impossível para Deus, né? Ele conhece o nosso coração e ele
né, pode tudo na nossa vida. E depois que Deus muda o nome de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, Deus fala para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, que lá havia muito povo mau, que lá eles só faziam iniquidades e que não queria destruir mesmo a cidade porque lá não tinha ninguém que restasse, né? E aí Abraão lembrou que seu sobrinho Ló estava lá. E aí ele começou a perguntar para Deus: mas se houver pelo menos tantas pessoas, o senhor vai destruir? Só que Deus não encontrou ninguém, nem 10 pessoas que ele pudesse salvar aquela terra. Mas por causa de Abraão, ele enviou seus 2 anjos para salvar Ló e tirar Ló antes que Sodoma fosse destruída. Tá? Então, aí vem a parte no capítulo 19 em que os anjos vão para a casa de Ló. Tem aquela história, né, que os anjos tiram a família de Ló da cidade. Quando os anjos entram na cidade de Sodoma e encontram Ló, ele estava na entrada da porta da cidade. A entrada da porta da cidade era um local onde havia negociações, onde só ficavam pessoas importantes, autoridades, onde faziam vendas, onde havia julgamentos, onde os juízes ficavam sentados, tá? Então as pessoas mais importantes ficavam ali. Ló estava sentado ali na porta da cidade, o que indica que ele era uma pessoa importante, que era uma pessoa rica, né, de posição tipo de governador, de juiz, uma pessoa importante naquela cidade. Então, ele convidou os anjos para ir para casa dele, e aconteceu toda aquela história que todo mundo já sabe, né? E aí, Deus tira, né? Os anjos tiram através dos, Deus tira através dos anjos Ló e sua família lá de dentro. Só que a esposa de Ló, ela olha para trás e vira a estátua de sal, né? Por que ela olha para trás? Porque ela não queria se desapegar de tudo aquilo que ela tinha. Eles eram uma pessoa importante, eles tinham riqueza, eles tinham uma boa posição, condições. Então, ela não queria perder tudo aquilo que ela tinha, que ela havia conquistado. Então ela olha para trás com uma tristeza, eu estou perdendo tudo que tenho. E aí é no momento que ela vira uma estátua de sal, tá? E aí depois Ló e suas 2 filhas prosseguem, né? Continuam saindo conseguem se salvar, né? Então Ló consegue se salvar junto com as suas 2 filhas, tá? Depois nós vamos passar aqui na parte de que vem o nascimento de Isaac. Então, realmente, Sara engravida, né? Ó, Sara engravidou e deu o filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, o qual Deus lhe havia falado. Abraão pôs o nome de Isaac no filho que lhe nasceu, que Sara lhe tinha dado. E Sara disse: Deus deu-me razão para rir. Todo aquele que ouvir sobre mim rirá comigo. Isaac nasce, e aí o que acontece? O Ismael já havia crescido e Isaac também já havia desmamado, já tinha passado o período que ele tinha desmamado. Quando acontecia essa parte de desmamar, eles davam uma festa. E é nessa festa, Ismael estava zombando de Isaac. Aí Sara viu, ficou com raiva e mandou embora de novo a serva, a sua escrava Agar, com Ismael. Aí Abraão fica triste, fica preocupado. Aí Deus diz para ele: não se preocupe, porque dele também vou fazer uma grande nação, né? Deixa ela ir. E aí Deus encontrou novamente com Agar e agora com Ismael no deserto, porque Ismael já estava quase morrendo de sede e ela não queria ver seu filho morrer, ela estava muito triste, chorando. E aí um anjo aparece novamente e fala para ela: não temas, levanta-te, pega o menino e continua, né, prosseguindo, porque dele eu vou fazer uma grande nação também. Ela consegue, né, ele cresce, se torna flecheiro e casa-se com uma mulher da terra do Egito, tá? E aqui fala que ele habitou no deserto de Parã e sua mãe providenciou-lhe uma mulher da terra do Egito. Continuando aqui, no capítulo 22, Deus prova Abraão através do quê? Do sacrifício de Isaac, né? Aqui é uma parte muito importante, em que Deus testa, né, a fé de Abraão e a sua obediência para desenvolver o seu caráter, né? E a gente pode ver uma correlação entre o sacrifício de Isaac e o sacrifício de Jesus, tá? Então eu vou colocar aqui os exemplos, tipos envolvidos nesse texto. Abraão é o pai que sacrificou seu filho como expiação pelo mundo inteiro. João 3,16, né? A gente pode ver lá. Isaac é o tipo de Cristo obediente até a morte. A gente vai ver lá em Filipenses 2, 5, 8. A pessoa de Cristo.
O carneiro é tipificado na substituição especialmente de Cristo, que foi oferecido como oferta em nosso lugar. A gente pode ver lá em Hebreus 10, 5, 10. A ressurreição foi tipificada na fé de Abraão de que Deus traria Isaque de volta à vida e o sacrifício fosse consumado. Hebreus 11, 17 e 19. A fé que opera através de suas obras é ilustrada pela obediência de Abraão a Deus. O Monte Moriá, que foi o lugar onde ele levou Isaque para ser sacrificado, ficava 3 dias de distância de onde Abraão estava, a região de Gerar. Também foi o local onde foi construído o Templo de Salomão. Em 2 Crônicas 3:1, você vai ver lá a referência, que foi onde foi construído, também no Monte de Moriá. A saber, o Monte de Moriá, na eira de Ornã, o Jebuseu, onde Deus apareceu a Davi. Então, Davi, depois, ele compra essa eira de Ornã de um Jebuseu, que é onde fica o Monte Moriá, tá? O Monte Moriá fica nessa eira de Ornã. E depois, né, Salomão constrói o templo. Jesus e Isaac. Jesus ressuscitou no 3º dia. Simbolicamente, Isaac ressuscitou naquele dia, que foram 3 dias que eles levaram da onde estava a tenda deles até chegar no Monte Moriá, tá? Isaac transportava madeira, Jesus carregou a cruz. Isaac foi amarrado, Jesus foi encravado na cruz, tá? Então, a gente pode fazer essa tipificação, essa correlação, tá? Teu filho, teu único filho, Gênesis 22, 2, naturalmente nos faz lembrar o filho unigênito de Deus, tipificado por Isaac. Depois continua aqui a morte de Sara, aí Sara morre. Depois já Abraão vai mandar buscar uma esposa para Isaac. Abraão manda o seu servo buscar uma esposa para Isaac lá na sua parentela, tá? Lá em Ur dos Caldeus. Então, ele vai e traz a Rebeca, que é a esposa de Isaac. Aí eles se casam e tem Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, né, são gêmeos e eles nascem primeiro, Esaú nasce e depois, logo atrás, vem Jacó segurando o calcanhar de Esaú. E aí Deus diz para Rebeca, quando eles ainda estavam na barriga, que o mais novo iria sobressair o mais velho. Como eles eram gêmeos, naquela época eles ditavam como primogênito, que era o primeiro filho que nascia, aquele que saía primeiro do ventre, tá? Então, como Esaú saiu primeiro, ele era considerado primogênito. E logo veio Jacó segurando o calcanhar. Então, o mais novo seria Jacó e o mais velho seria Esaú, apesar deles terem nascido no mesmo dia, tá? Então, depois que Abraão morreu, nasceu-se Esaú e Jacó, os meninos cresceram. Eles cresceram, Esaú tornou-se caçador e homem do campo, e Jacó um homem tranquilo, que habitava em tendas, ficava mais perto de Rebeca. Por isso, Rebeca ela se afeiçoou mais a Jacó. E Esaú, como era um homem do campo e caçador, né, o Isaac se afeiçoou mais a ele. Aí Esaú tinha vindo, né, da caça com muita fome, e Jacó tinha preparado um guisado. Então, na hora de comer ali aquela sopa, ele estava com tanta fome que Jacó aproveitou dessa situação e falou que só daria o guisado se ele passasse a primogenitura para Jacó. Como Esaú estava morrendo de fome, ele pegou e passou a primogenitura para Jacó. Então, Jacó já pegou o título de primogenitura. Depois, quando eles ficam mais velhos e Isaac também já começa a ficar bem velhinho, já cego, que ele não está mais enxergando, ele decide já dar a bênção para Esaú. Fala para Esaú, vai me preparar um guisado, já está no capítulo 27, tá? Vai preparar um guisado para mim, porque eu vou te dar a bênção do primogênito. A bênção do primogênito era o quê? Nessa bênção passava-se toda a parte de chefia da família, as bênçãos de que ele ia se prosperar, tanto na agricultura quanto politicamente, ou seja, nas guerras que haviam naquela época. Então, tudo aquilo que o pai abençoava o filho se tornava realidade. Era como se fosse a própria bênção de Deus. Então, era muito importante aqui. Como aqui Jacó já tinha pego o direito de primogenitura de Esaú por causa da sopa, né, do guisado, a Rebeca, ela escuta Isaac falando que vai dar a bênção para Jacó. Então, ela fala com Jacó, você vai se vestir com as roupas do seu irmão, vai pegar um pedaço, um pouco de pelo de ovelha, vai colocar nas mãos
e vai levar, vou preparar um guisado e você vai levar para o seu pai e vai receber a bênção, porque Deus falou que você iria, né, ser o primogênito. Esaú vai caçar, e enquanto ele tá lá caçando, Jacó, a Rebeca prepara tudo rapidinho, Jacó leva para Isaac e toma e recebe a bênção no lugar de Esaú. Quando Jacó recebe a bênção da primogenitura no lugar de Esaú, ele já logo sai da presença de Isaac e Esaú chega com as coisas, com uma refeição. Isaac fala, mas eu acabei de te dar a primogenitura. E fala, não foi para mim. Aí eles percebem que foram enganados por Jacó. Esaú fica furioso porque Jacó enganou ele 2 vezes. Primeiro com a sopa do guisado, e depois com a bênção da primogenitura que Jacó rouba. E fala que vai matar Jacó. Rebeca, então, como uma forma de proteger o seu filho, manda ele para a terra do seu irmão Labão, lá em Padarã, que era a terra dos caldeus, a terra de origem de Abraão, tá? Então Jacó, ele vai com essa intenção, né, falando que vai para procurar uma esposa, e nisso ele se afasta do seu irmão para não ser morto. Nessa ida para lá, para Padarã, que é onde estava a família de Rebeca, ele encontra Raquel e chega numa fonte, num poço de água, onde os pastores davam de beber a seu rebanho de ovelhas, e lá ele encontra Raquel, que era uma pastora de ovelhas. Ele se apaixona assim à primeira vista, né? Lá ele descobre que ela é sua prima, conta tudo, que é seu parente, e ela conta para o seu irmão Labão, que chama Jacó para poder morar na casa dele. Jacó é muito bem recebido por Labão e começa então a morar ali na casa de Labão. Labão fala para ele, ó, você vai ficar aqui, mas eu quero que você trabalhe também para mim. Como que você quer, o que você quer receber pelo seu trabalho? E ele diz que ele quer casar com Raquel, que ele, né, se apaixonou à primeira vista. Então Labão falou assim, você então trabalha 7 anos e eu dou Raquel como esposa. Naquela época, eles davam um dote, né, quando iam casar. Eles davam um dote para a família da esposa, né, da noiva, quando iam casar. Como ele não tinha nem dinheiro, ele trabalhou então 7 anos para poder se casar com Raquel. Só que no dia do casamento, em vez de Labão dar a Raquel como esposa, deu a Lia, que era a irmã mais velha, no lugar de Raquel. Naquela época, as mulheres usavam véus, então o noivo não via a face da noiva, só depois que passasse a noite de núpcias. Então teve o casamento, a festa toda. E aí Jacó vai para a tenda, já tá de noite, já tava assim, né? Mais alteradinho. E aí foi para a tenda, a Lia foi no lugar, achando que ele tava achando que ela era Raquel, chegou no outro dia de manhã, quando ele vai ver, ela tava sem véu. Fala, mas você não é a Raquel, eu não casei, eu não queria casar com você, eu queria casar com a Raquel. E vai tirar satisfação com Labão. O Labão fala assim: olha, é que aqui na minha família, primeiro as mais velhas casam, depois a mais nova. Como Lia era mais velha, você tinha que casar primeiro com a Lia. Agora, se você quer casar com a Raquel, você trabalha mais 7 anos para mim, que eu te dou a Raquel como esposa. Só que aí você tem que ficar os 7 dias de núpcias, com uma semana de núpcias com a Lia. Depois você pode casar com a Raquel. Aí nisso, então, que era costume da época, os casamentos eles duravam 7 dias. Era festa, banquete durante 7 dias. Então, passou-se 7 dias, Jacó casou com a Raquel também. Então, Jacó casou com a Lia, mais velha, e com a Raquel, que era a mulher, né, que realmente ele amava. Junto com Lia, foi uma serva. Toda vez que a mulher casa, ela leva para consigo uma serva, tá? Não só cuidando dela, mas ajudando a cuidar da sua família. Então, a Lia levou uma serva e a Raquel também levou uma serva junto para a tenda, né, para morar ali com a nova família que elas constituíram com Jacó. Aqui eu escrevi ó, a genealogia de Jacó, que já começa a nascer os filhos de Jacó, tanto com Lia e Raquel, quanto com as servas Bila e Zilpa. Só que aqui, né, a Zilpa é a serva de Lia e a Bila é a serva de Raquel, tá bom? Às vezes pode mudar um pouco a tradução assim dos nomes, dependendo da Bíblia de você. Às vezes pode mudar um pouco, mas é a mesma coisa, tá? Não muda o significado, só muda mesmo por causa da tradução. Então, Jacó também teve filhos com as servas, né, de Raquel e de Lia. Por quê? Lia começou dando muitos filhos para Jacó.
Ela deu Rúben, deu Simeão, deu Levi, deu Judá. E a Raquel não dava filhos, a Raquel era estéril. E começou aquela brigaiada entre as irmãs, porque as duas, né? A Raquel tinha atenção de Jacó, mas não tinha filhos. E a Lia não tinha atenção de Jacó, porque Jacó amava era a Raquel, mas dava muitos filhos. Naquela época, a mulher, quanto mais filhos dava, mais importante e valiosa ela era. Então Raquel começou a ficar enciumada e era aquela brigaiada, e a Raquel colocou a sua serva para ter um filho com Jacó, para ter um filho, e a Leia deu esses 4 filhos, chegou numa época ela ficou sem dar filhos para Jacó, ela parou, né? E aí ela colocou a sua serva, eu confundo muito, deu a sua serva Zilpa para ter filhos no lugar dela, da mesma forma lá que eu expliquei para vocês de Agar, tá? Então as servas quando tinham filhos, as suas senhoras pegavam como se fosse, né, propriedade delas, como se fossem filhos dela mesma. Então, acabou que Jacó teve todos esses filhos. Ó, ele teve com Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá. Judá foi a linhagem messiânica, o quarto filho de Leia, né? E foi o progenitor da linhagem messiânica, ou seja, Jesus ele veio da descendência de Judá, tá? Aqui eu coloquei todos os significados dos nomes em hebraico, tá? Depois ela deu Issacar, Zebulon e Diná, que foi a única mulher filha, né? Mulher que Jacó teve. Aqui atrás eu coloquei com a Bila, Jacó teve Dan e Naphtali, ou Naftali. Jacó com Zilpa teve Gade e Aser. E depois com Raquel, Deus, né, deu fertilidade para ela e ela teve José e depois posteriormente Benjamim, que foi o mais novo, tá? Então, José e Benjamim eram os preferidos de Jacó porque eram de sua esposa preferida, tá? Aqui o significado dos nomes representavam o que estava acontecendo naquela época, na situação, refletiam a situação que eles estavam vivendo durante o nascimento. Então, eles esperavam que o significado dos nomes viessem a influenciar no caráter quando eles cresciam, tá? Então, é por isso que eu gostei de escrever os significados, porque vai nascendo as crianças e elas vão dizendo, ah, vai se chamar tal porque Deus fez isso, vai se chamar assim porque Deus fez. Depois vocês podem observar, tá no capítulo 29, no versículo 31, até 35. Tem os filhos, os primeiros 4 filhos de Lia ou Leia, tá? Tem algumas Bíblias que está traduzido com Lia e tem algumas Bíblias que está traduzido como Leia. Então, eu acabo falando mais Lia. Foi a primeira vez que numa outra Bíblia que eu tinha, a Lia e eu fiquei com Lia. Mas tem Leia também, a mesma pessoa, tá, gente? Bom, continuando aqui a história. Nasceu todos os filhos, né? O último foi José. Até aqui não havia nascido Benjamim, tá bom? Até aqui o último foi José. Tá aqui, ó. Referência aqui no capítulo 30, versículo 24, tá? Quando Raquel dá a luz a José. E Jacó resolve então voltar para sua terra, lá para onde estava Isaac. Por quê? Porque Labão começou a fazer muitos acordos com Jacó com relação ao pagamento dele. Então aí ele falava assim: ó, agora você vai receber assim. Aí Jacó começava a ganhar, 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 né? Deus fazia ele prosperar, Jacó ia lá e mudava. Não, agora você vai ganhar essa parte do rebanho. Aí Deus fazia prosperar. Então Labão estava mudando muito o salário dele, as condições dele. E Jacó sempre sendo certinho, correto, né? Diante das coisas de Labão e Labão se aproveitando dele. Aí ele pega e fala para suas esposas: olha, eu quero ir embora para minha casa, eu quero voltar para a terra dos meus pais. E elas concordam e falam: vamos, nós vamos com você, porque nós não temos herança mesmo. Então, tudo que nós temos é você, os nossos filhos e tudo que conquistamos aqui. Então, vamos embora. Só que Labão não queria que eles fossem embora. Então, eles saem escondidos, eles fogem, né, sem Labão ver. E no meio do caminho, né, Labão percebe que eles foram embora e corre atrás. No meio do caminho, Labão encontra Jacó e pergunta por que eles fugiram, por que deixou ele assim. Só que aí Deus fala para Labão: você não vai fazer mal nenhum para Jacó, você vai deixar ele embora, você não vai tocar nele, em sonho. Deus fala para Labão. Então os dois entram num acordo e marcam ali naquele local onde eles entram num acordo que um iria para um lado e o outro ia para o outro, e que nenhum iria mais interferir na vida do outro, e que eles iam ficar de bem, e que Deus era testemunha disso, tá? Aí marcam um lugar, o local ali onde eles elegeram e fizeram um acordo, tá bom?
Jacó parte para ir ao encontro de Esaú, com toda a sua família, com seus filhos, com as suas mulheres, com seus servos, com seus gados, com as suas ovelhas, com tudo que ele havia conquistado, né? Só que ele estava com muito medo. Eu vou encontrar o meu irmão, e será que meu irmão vai me receber? Será que meu irmão ainda quer me matar? Ele estava muito apreensivo. E no meio do caminho, ele passa todo o povo, toda a sua família, e ele fica para trás. Apareceu um homem e ele começou a lutar com esse homem. E ele viu que, na verdade, aquele homem era como uma representação de Deus. E ele lutou a noite toda para pedir uma bênção, né? E aí ele falou: Não vou te deixar ir enquanto não me abençoares. E o homem pergunta: Qual é o seu nome? E ele disse: Eu sou Jacó. E aí ele muda o nome de Jacó para Israel. Não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então aí ele pediu a bênção, né? E dizesse o seu nome. E aí ele não falou o nome e abençoou Jacó, mas, né? Era Deus, porque ele falou aqui: lutaste com Deus e os homens e prevalecestes. A partir dali, o nome de Jacó muda de Jacó para Israel. Jacó significa, né, usurpador, enganador. E Israel fica aquele que luta com Deus, tá? Então, ele lutou com Deus e prevaleceu. E aí passa para o encontro de Esaú com Jacó. Jacó estava com muito medo. O que que ele fez? Ele enviou muitos presentes, enviou um servo para dar muitos presentes para Esaú e sondar para ver se Esaú estava bonzinho ou se Esaú ia vir atacar ele, né, e matar ele ainda. Quando o servo voltou, ele falou assim: Olha, Saul tá vindo aí com 400 homens para encontrar com você. Ele ficou com muito medo, achando que ele ia morrer, né? Quando Saul estava se aproximando, Jacó, o que ele fez? Ele colocou seus filhos em ordem. Então ele foi colocando a Lia, depois as servas e deixou Raquel por último, que era a sua preferida, Raquel com José. E ele se prostrou diante de Esaú, que significava que ele estava, né, pedindo perdão, de que ele estava colocando, reconhecendo Esaú como mais importante que ele, como faziam-se perante os reis quando se encontravam assim diante de uma conferência. Então ele era, né, um simbolismo representando que Esaú era mais importante que Jacó. Esaú abraça, né, Jacó, perdoa Jacó, eles fazem as pazes, e só que eles não vão juntos para o mesmo lugar. Como Jacó estava com muitas crianças, estavam com bois, estavam com animais, eles não podiam andar rápido. Como Esaú estava só com homens, podiam ir, né, andar mais rápido. Então, Jacó tinha que seguir os passos mais devagar. Então, Esaú volta para a terra dele e Jacó fala que vai para lá, mas na verdade ele se estabelece numa região ali mais para perto, a caminho de Seir, que se chama Sucote, tá? Em Sucote significa tendas, então ali ele estabelece as suas primeiras tendas, tá? Na região de Siquém. Jacó se estabeleceu aqui em Siquém, mas em Siquém ocorre um problema. A sua filha Diná, ela vai passear naquela cidade, encontrar umas amigas, eles já estavam morando ali há algum tempo, tá? Então ela cresce, né? Ela se torna uma jovem e ela vai passear ali naquela região de Siquém. Só que aí o filho do rei daquela cidade também se chama Siquém. Tem o mesmo nome da cidade, tá? Ele encontra com ela, fica apaixonado por ela, só que ele acaba violentando ela. Tentam entrar num acordo, Siquém, na verdade, ele pede para casar com a Diná e tá apaixonado por ela. Aí eles vão, falam com Jacó: Olha, meu filho errou, mas ele quer casar com a Diná. E os dois irmãos, Simeão e Levi, eles fazem um acordo com Siquém e o pai dele, de que se todos se circuncidassem, o pai dele de Siquém chamava-se Amor, tá? Amor, pelo menos na tradução da minha Bíblia. Que se todos se circuncidassem, eles poderiam, né, se casar, porque para fazer parte da família deles teria que ser circuncidado. Mas o que acontece? Todos os homens da cidade deveriam ser circuncidados, e aí poderiam casar entre eles, constituir um só povo. Só que, na verdade, o Simeão e o Levi, eles estavam armando isso para poder atacar aquele povo. Quando fazia circuncisão, ainda mais naquela época, não tinha muita higiene, né? Cortava-se a pele do prepúcio. Então, os homens ficavam feridos, debilitados, às vezes tinham infecção, febre, durante uma semana praticamente. Então, os dois se aproveitaram dessa situação, que os homens não iam ter força para guerrear, e atacaram a cidade. E acabou, né, matando todo mundo, inclusive Siquém e o pai dele, e pegou Edná e pegou todos os despojos, né, as riquezas lá daquela cidade,
e foi para o lugar ali onde Jacó estava. Quando Jacó descobriu, ele ficou muito bravo, porque Jacó não tinha mandado eles fazerem isso. E falou assim: o que que vocês fizeram? Se eu estava querendo me estabelecer aqui, eu estava querendo ter paz aqui, a gente começasse, né, tomar conta aqui do lugar, né, fixar aqui, vocês fizeram isso, agora todo mundo que está ao redor, os outros povos, quando ficarem sabendo, vão vir atacar a gente. E aí eles tiveram que ir embora. Eles foram embora, levantaram o acampamento de novo e foram para Betel. Aí em Betel ele levanta um altar ao Senhor, ele consagra ali ao Senhor, ele manda todo mundo, todos os filhos, todos os deuses que eles tinham pegos ali daquela terra, né, onde eles estavam na hora que saquearam a cidade de Siquém, pediu para tirar todos os deuses, enterraram ali e falaram: não, daqui para frente somos nós e Deus, nada de ídolos, nada de outros deuses, somos nós e Deus. E foram prosseguindo em direção a encontrar com Isaac, né? Eles continuaram a caminhada, porque eles tinham parado ali, ele ia ficar ali, mas por causa dessa situação toda eles tiveram que continuar caminhando. Então, quando estava chegando perto de Efratá, ou Efrata, né, a Raquel ela já estava grávida de Benjamim, só que ela estava já na hora do parto, de ter o parto, já ali perto de Belém, que é onde Jesus nasceu. Então, nessa região, Raquel dá a luz a Benjamim, mas ela acaba falecendo, tá? Ela acaba morrendo. E aí nasce o Benjamim. Depois, no capítulo 36, vem os descendentes de Esaú. Nesse capítulo 36 é a última vez que se fala de Esaú, tá? É uma última referência dele. Então, fala todos os descendentes dele. Os descendentes de Esaú são os Edomitas, tá? Então, Esaú, este Edom. Edom significa vermelho. Por quê? Porque Saul ele era peludo e ele era ruivo. Então, por isso que o nome dele também era Edom. Então, os descendentes de Saul, né, descendentes de Edom, eram os Edomitas. E ele ficou se situando ali na região de Seir, e depois ficou se tornando, né, o território de Edom, onde viviam os Edomitas. Tá? Então, o reino de Edom, ele se estabeleceu muito antes do reino de Israel, tá? Na história aqui, na cronologia, nessa época aqui, quando ele se tornou ali o reino de Edom, né, Jacó ainda vivia em tendas ainda, tá? Jacó chega então na terra de Kiriat Arba, que é Hebron, onde viveram Abraão e Isaac, né? Depois Isaac morre, ele viveu 180 anos e morreu, e Saul e Jacó o sepultam, tá? Depois que Isaac morre, aí a gente entra na história de José. Então nós vamos para a história de José agora, é do capítulo 37 até o capítulo 50. Jacó, ele habitava na terra de Canaã, e que José tinha 17 anos. A José cuidava dos rebanhos e com seus irmãos. A história de José, o tema principal dela é que os justos são chamados para sofrer, mas também encontram a providência divina em torno, né, de sua vida. Então José ele encontrou a providência divina para ele e para sua família, mesmo diante de todas as situações difíceis que ele veio a passar, tá? E que nós vamos entrar agora. Então, Jacó, ele morava nas terras de seu pai, em Canaã, e José tinha 17 anos. José era um preferido de Jacó, Jacó deu um manto para ele, bem bonito, uma túnica longa, e os irmãos ficaram enciumados. Além dele ter recebido essa túnica, José tinha muitos sonhos. Todas as vezes que ele sonhava, os irmãos deles estavam se prostrando diante dele, como se ele fosse superior. Então, os irmãos ficavam com mais raiva ainda por causa desses sonhos, né? Ele teve 2 sonhos, e no segundo sonho, até Jacó e sua mãe se curvavam diante dele. Então, eles ficaram com muita raiva de José, decidiram matá-lo. Os irmãos dele foram para cuidar do rebanho em Siquém, e então o Jacó ficou preocupado, porque lembra que lá em Siquém aconteceu aquele problema com a irmã deles, e que eles tiveram que ir embora? Então Jacó começou a ficar preocupado de acontecer alguma coisa com eles, porque eles foram para lá e estavam demorando muito para voltar. E mandou José: você vai lá ver seus irmãos, ver o rebanho, ver o que está acontecendo e me traz resposta, porque eles estão demorando para voltar. E José obedece.
Quando eles veem José de longe, eles já começam a planejar. Ah, nós vamos matar ele, vamos acabar com ele de uma vez, porque ele está muito metido por causa desses sonhos. Mas aí Rubem disse: não, a gente não pode fazer isso. O que vai ser do nosso pai se a gente fizer alguma coisa com eles? Nós vamos lançar ele na cisterna e não vamos colocar a mão nele. Aí deixa acontecer o que tiver que acontecer. Depois disso, eles ficaram ali pensando o que ia fazer, o que não ia fazer, colocaram ele na cisterna. Não havia água nessa cisterna, essa cisterna era vazia, e eles ficaram sentados pensando no que iam fazer e comendo. Só que aí veio uma caravana de ismaelitas, vinha de Gileade, e estava indo para o Egito. Aí eles decidiram vender José, em vez de deixar eles na cisterna para morrer na sorte, eles resolveram vender José para esses ismaelitas que estavam indo para o Egito. E aí José foi levado para o Egito, para a casa de Potifar. A casa de Potifar, Potifar era um oficial do faraó, capitão da guarda. E Deus, apesar de toda essa situação, Deus estava com José. E aonde José estava, tudo prosperava. A casa de Potifar, ela começou a correr tudo bem. Potifar começou a prosperar. Então, Potifar viu que José era um rapaz bom, era correto e que Deus o abençoava. Confiou a José todas as suas coisas. Então, a única preocupação que Potifar tinha era de comer. E aí, aqui na história, dá uma pausa e entra na história de Judá e Tamar. Então, Judá é um dos filhos de Jacó, é o quarto filho de Jacó, filho de Lia, ou Leia também. E Tamar é a sua nora. Como começa essa história aqui? Judá ele deixou a casa de Jacó e de seus irmãos e foi para morar na casa de um adulamita, chamado Ira, ou Ira. Ali ele viu uma cananeia e acabou casando com ela. Com isso, ele engravidou de 3 filhos, tá? Então ele teve 3 meninos. Quando eles cresceram, eles se casaram, o mais velho se casou com Tamar. Só que ele acabou morrendo e não teve filho. E aí, o que acontece? Nessas horas, como uma lei lá que eles têm, que é o chama casamento levirato. Então, o propósito desse casamento era assegurar que a viúva ela pudesse ter um filho, porque naquela época, quem era viúva, ela ia ser sustentada pelo filho, ou ela ia sustentada por um parente mais próximo de seu marido, porque as mulheres não trabalhavam, né? Então, elas viviam o do marido e dos filhos, dos cuidados deles. Então, quando o marido morria e ela não tinha filhos, quem era o parente mais próximo, que era o irmão, ou se não tivesse outro irmão, um outro parente, um primo, um tio, alguém que fosse mais próximo, iria se casar com ela para poder dar um filho para ela. E aí, esse filho que nascesse ia pegar o nome do falecido, tá? Então, ia ser como se fosse o primogênito do falecido. E esse filho iria cuidar dela, tá? Senão ela ia ficar à mercê mesmo de doações. Então, isso se chama casamento levirato, tá? Como Judá ele tinha 3 filhos, a Tamar, ela casou com o do meio, o filho do meio. Só que o filho do meio ele não queria de jeito nenhum que ele tivesse um filho, o filho dele fosse dado o nome do irmão dele e passado a ser filho do irmão dele. Não queria perder o filho dele, primogênito. Então, o que ele fazia? Ele não deixava, né, ela engravidar. Aí Deus, aos olhos de Deus, ele viu que isso era mal, que ele estava agindo de maneira mal e ele acabou morrendo. Aí Tamar ficou viúva de novo. Como o caçula ele era bem mais moço, a diferença de idade era muito grande, e Judá ficou com medo também. Poxa, ela casou com 2 filhos, meus 2 filhos morreram, tipo assim, essa mulher tá matando meus filhos. Eu não vou dar ainda o meu filho mais novo para ela. E mandou ela ir para casa do pai dela. Você vai para casa do seu pai. Quando o meu caçula e tiver mais velho, e tiver na idade de casar, você vem e casa com ele. Só que nisso chamava Selá, o filho mais novo. Nisso Selá cresceu e nada de falar para Tamar vir casar com ele. E ela, eu quero meu filho, eu preciso do meu filho, eu quero meu filho. E com o passar do tempo, o que aconteceu? A mulher de Judá, que chamava Suá, ela morreu e Judá ficou sozinho. Depois que passou aquele período lá de chorar o pranto e tal, ele já estava bem, melhor, ele foi cuidar de tosquear umas ovelhas na cidade em que Tamar morava, que era uma outra cidade diferente de Judá, onde Judá estava. Aí Tamar ficou sabendo, meu sogro tá vindo aí para tosquear ovelhas. É a hora que eu vou
conseguiu meu filho. Aí ela trocou de roupa, tirou as roupas de viúva, porque ela, quando lá naquela época, quem era viúva usava uma roupa separada para identificar como viúva mesmo, para todo mundo saber que ela era uma viúva. Então ela tirou aquelas roupas e botou uma roupa cobrindo o seu rosto, com um véu. Porque lá naquela época as prostitutas, elas usavam o véu cobrindo o rosto. Então ela sentou na beira da estrada, que era o caminho que ele ia passar, e ficou esperando ele passar. Quando ele passou, ele já olhou assim, ó, uma prostituta, vou aproveitar. Tava sozinho, viúvo. Aí pegou, teve relações com ela, e só que ele não tinha dinheiro para pagar, né? Então ele pegou e falou para ela assim: "O que que eu posso te dar para poder pagar os seus serviços?" Aí ela falou que queria um cabrito do rebanho dele. Falou assim: "Como eu não tenho um cabrito aqui, eu vou deixar com você como garantia o meu anel e o meu cajado. E assim, quando puder trazer o cabrito, você me devolve. É, como fosse um penhor, né?" Aí ela ficou com o anel dele e com o cajado. O anel e o cajado eram muito importantes, eram símbolos da pessoa. Com o anel tinha um selo, assim, que na hora de fazer algum documento, eles marcavam, né, a cera quente, o sinal, como se fosse uma assinatura. Então era uma identificação da pessoa, né? E o cajado também era uma representação de importância, de poder. Então, ela ficou com essas duas coisas dele. Ela voltou para casa, tirou as roupas que ela tinha colocado e botou as roupas de viúva de novo. Passando o tempo, ela engravidou. E aí, o Judá ficou sabendo que ela estava grávida. Ele ficou com muita raiva. Eu falou assim: como ela se prostituiu? E aí falou assim: ela deve morrer, que ela seja queimada, tá? Vai para fora e ela seja queimada. Só que aí ela, diante de Judá, falou assim: olha, eu vou te mostrar quem é o pai dos meus filhos. Você reconhece isso daqui? E mostrou para ele o selo com o cordão, né? Que é às vezes esse anel, ou o selo estava no anel, ou preso num cordão. Quando ele viu que eram as coisas dele, ele viu assim: caramba, ela foi mais justa do que eu. Eu não posso fazer nada com ela, porque eu estava devendo para ela um filho. E ela, né, só quis honrar o que realmente ela queria, que era ficar grávida, né, ter um filho. E aí ele perdoou ela, pediu perdão também, porque tanto os dois, né, não tinham justificativos para fazer o que fez. Mas Judá, não permitindo que ela casasse com o mais novo, também estava infringindo uma lei lá daquele lugar. Então, ele também estava errado de não ter chamado ela para casar com o mais novo. Então, por isso que ele falou que ela estava sendo justa em requerer o filho dela. E aí ela ficou grávida e teve 2 meninos. E aqui diz que nunca mais Judá conheceu a Tamar intimamente, tá? Então foi só aquela vez lá, depois, só para ter o filho mesmo. Aí ela teve 2 meninos, um chamava Pérez e outro chamava Zerá, tá? Jesus, ele é descendente de Pérez, tá? Então de Pérez vem Davi, que depois lá na frente vai vir, né, Jesus. Então a descendência de Jesus vem de Judá com Tamar. Aí acaba-se aqui a história, né? Foi só mesmo um acontecimento e volta-se para a história de José. José na casa de Potifar. Então, Deus abençoava José e todas as coisas na casa de Potifar também, oficial do faraó, corria tudo bem, prosperava, tudo dava certo. Deus só estava abençoando José aonde ele estava. Só que aí o que acontece? A esposa de Potifar vê que José é bonito, que José era belo e de porte de rosto. E ela começa a botar os olhos no José: deita comigo, quero você, deita comigo. E José fugindo, falou assim: olha, Deus me abençoa aqui, o meu senhor, que é o Potifar, confia em mim todas as coisas dele, como que eu vou poder cometer este grande mal e pecar contra Deus? Então José falou para ela: eu não quero você, você é a única coisa que eu não posso ter aqui, o resto tudo Potifar me confiou. Mas a mulher não desistia, ficava tentando ele: deita comigo, deita. Até que chegou uma hora que ela estava sozinha e José entrou no ambiente que ela estava sozinha e ela ficou ainda em cima dele e ele fugiu. Quando ele fugiu, o manto dele ficou na mão dela. E aí ela usou isso como prova para incriminar José. E aí começou a gritar, falar que José violentou ela e que a prova era o manto, que ele saiu correndo e deixou o manto na mão dela e falou isso pro marido dela. O marido dela, Potifar, botou ele na prisão. Lá na prisão, aqui ó, José interpreta 2 sonhos, capítulo 40. Ele também começa a ser abençoado lá na prisão, então o chefe da prisão deixa ele tomando conta também dos prisioneiros.
E lá ele conhece o copeiro, chefe e o padeiro-chefe do faraó, que também estavam presos lá. Alguma coisa deve ter acontecido para eles estarem presos, porque a posição dos dois diante do faraó eram bem importantes. O padeiro fazia, né, todas as comidas do faraó e o copeiro-chefe, ele provava todos os alimentos antes do faraó tomar ou comer, porque se tivesse alguma coisa estragada ou algum veneno, iria fazer mal para o copeiro antes do faraó tomar ou comer. Então eram posições importantes para o faraó, né? O faraó precisava deles. Alguma coisa aconteceu para eles estarem presos. E aí os dois têm um sonho e fala com José, e José fala assim: eu consigo interpretar os seus sonhos porque Deus é o interpretador de sonhos, e Deus me conta. As interpretações são as interpretações. Como é que é? Aí os dois falam que eles já contaram o sonho dele para todo mundo e ninguém sabe interpretar. E aí José diz: as interpretações não pertencem a Deus, peço-vos que conteis a mim. Então ele reconheceu, né, que Deus era o interpretador dos sonhos e que através dele Deus iria revelar o que estava acontecendo, né, a mensagem através desses sonhos. Esses sonhos que eles contam, José diz: olha, você que é o copeiro, você vai ser restabelecido na casa do faraó, você vai voltar para a casa do faraó. Aí conta os sonhos do padeiro, ele fala assim: você vai sair daqui, mas você vai ser morto e as aves vão vir comer sua cabeça. Aí acontece exatamente o que aconteceu, o que José havia dito. E aí José pede para eles assim, ó, por favor, para o copeiro, né? Quando você estiver lá na casa do faraó, lembra de mim, fala de mim para eu poder sair daqui, por favor. Aí o copeiro volta e não se lembra de José. Passa-se 2 anos inteiros, ou seja, José já estava lá 2 anos ou mais na prisão. E aí acontece do faraó ter um sonho. Nisso do faraó ter um sonho, o copeiro fala: olha, tem o José que está na prisão, ele consegue interpretar os sonhos. E o faraó manda chamar ele. O faraó conta o sonho, né, dos 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. E aí José diz: olha, vão ser 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então você vai ter que se preparar nesses 7 anos de fartura para poder compensar os 7 anos de fome. E falou: quem me deu a interpretação, essa interpretação não vem de mim, essa interpretação vem de Deus. Tá aqui, ó. Isso não está em mim. Deus é que dará a resposta de paz ao faraó. Então, todo o tempo José reconhecendo que o poder era de Deus. O sonho de Faraó é um só. Deus mostrou ao Faraó o que ele há de fazer. Então, sempre reconhecendo Deus em todas as coisas, que nada era ele, tudo era Deus. Então, o Faraó colocou José como responsável, como governador do Egito. E aí, ele também para administrar, né, todas essas partes dos alimentos, para guardar os alimentos nos 7 anos de fartura e depois para quando tivesse a fome, eles tivessem alimentos guardados, né? Não só para o Egito, mas para toda a terra que precisasse ali ao redor do Egito. Aí José é colocado como governador do Egito, ele recebeu uma vestimenta do faraó, anel e tal, e casou-se também com a filha de um sacerdote do egípcio e teve 2 filhos, que foi Manassés e Efraim, tá? Então José casou-se com Azenate, que era filha do sacerdote On, mas era o sacerdote do Egito, tá? E aqui José já tinha 30 anos quando ele casou. Lembra que no início aqui José foi levado para o Egito, ele tinha 17 anos? Então, aqui ele já estava com 30 anos quando ele se torna governador. Ele se casa então com Azenate e tem Manassés e Efraim, tá bom? Depois chega a parte da fome, né? Passa-se o período da fartura e chega a parte da fome. E aí os irmãos de José vão para o Egito para comprar trigo e levam presentes para o faraó, mas deixam Benjamim com Jacó, não levam Benjamim, só os mais velhos. Chegando lá, José reconhece seus irmãos, mas não fala que ele é José, só para ver se os irmãos mudaram, se eles ainda continuam, né, arrogantes, maus, ou se ele realmente o tempo fez eles mudarem. O José pega, né, vende para eles o trigo e começa a observar que o sonho que ele teve quando ele era rapaz estava se realizando, estava se cumprindo. Ele começa a entender o propósito de Deus de ter passado por tudo isso. José vende os trigos, né, para
para os irmãos, ele sonda bem, vê, aí pergunta sobre o pai, pergunta sobre o irmão, se ele tinha mais alguém da família, os irmãos contam tudo, e aí ele vende o trigo mais a prata, o dinheiro que estava na sacola para eles comprarem o trigo, ele manda de volta, ele não pega. Quando eles chegam em casa, que conta para Jacó tudo que tinha acontecido, eles veem que, que a prata tá tudo ali dentro. Jacó fica preocupado. Mas por que a prata voltou? A prata tinha que ter ficado com eles lá, vocês não compraram? E fala que quando eles voltassem, que José pede para que eles voltem, que eles levem o filho mais novo, que ele queria conhecer o filho mais novo. Então, a condição para poder vender mais trigo seria que levassem o mais novo. E Jacó fala: não, vocês não vão levar o meu filho mais novo, porque ele é a única coisa que eu tenho. Eu já perdi José, não vou perder ele também. Mas aí vai acabando o trigo, vai acabando tudo de novo, e eles precisam comprar mais trigo. Os irmãos convencem o pai, Jacó, fala: a gente precisa voltar, já acabou o trigo, a gente tá ficando com fome, o que a gente vai fazer? E até que eles conseguem convencer Jacó, e Jacó deixa levar Benjamim. Quando chega lá, José se emociona quando vê Benjamim e até se afasta dos irmãos para chorar, mas não conta quem que é ele. Continua sondando a posição dele. José vende, né, todas as coisas, vende trigo para eles. Eles fazem uma refeição juntos, na verdade, juntos entre aspas, porque cada um tinha que se sentar separados. Os egípcios, eles não podiam se sentar perto de pastores. Eles se sentiam superiores. Até José, como ele era um hebreu, né, não podia se sentar. Então sentou-se José separado, os egípcios, que eram seus funcionários, e uma mesa só para os irmãos. Mas José ainda não tinha contado o que ele era José de verdade. E aí tramou para ver a reação dos irmãos, colocando a sua taça no meio da bagagem. E mandou eles embora, podem ir. Quando chegou no meio do caminho, ele mandou um servo para ir lá e falou: olha, meu senhor disse que vocês estão com uma coisa dele. E eu tenho que fiscalizar a bagagem de vocês. Aí eles falaram assim: a gente não tem nada aqui, pode fiscalizar. Na hora que eles encontraram a taça, estava na bolsa de Benjamim. Ele falou assim: eu vou ter que levar vocês presos, vou ter que levar esse rapaz preso. E volta todo mundo lá para perto de José de novo. E por que essa taça ela era importante? O copo de prata era um símbolo da autoridade de José. Os egípcios acreditavam que essa taça tinha poderes sobrenaturais e quem roubasse era um crime muito grave. Então eles ficaram super nervosos. Nossa, agora o que vai acontecer? Logo Benjamim. Então, chegando lá, José, né, continua ainda não contando nada, fazendo passar como governador mesmo. E fala assim: vocês vão ter que deixar esse menino aqui, eu vou ter que deixar ele preso. E vocês podem voltar para casa de vocês, mas esse menino vai ficar preso aqui. Eles rasgam as roupas, né, em sinal de sofrimento e angústia, porque agora Benjamim vai ficar. Como é que vai ficar nosso pai Jacó? Agora o nosso pai Jacó vai morrer mesmo sem os dois filhos preferidos dele. Aí Judá pega e fala para José: por favor, deixa eu ficar no lugar dele, né? Aqui, ó, meu senhor, peço que deixes o teu servo dizer uma palavra. Aí conta toda a história de Jacó, que Jacó não podia ficar sem ele, que já tinha perdido outro filho, que agora ele não podia ficar, e que ele ficasse no lugar de Benjamim, para poder Benjamim voltar para Jacó. Aí José vê que eles realmente haviam mudado, que eles estavam se compadecendo do pai, e que não queria fazer mal mais para, né, o seu irmão, como fizeram para ele. E aí José se revela: olha, eu sou José, sou irmão de vocês. E aí eles ficam espantados, se abraçam, choram e se perdoam, né? E mandam chamar Jacó. Mandam chamar Jacó. Jacó vai. Jacó fica surpreso em saber que José estava vivo e fala: eu só acredito se eu ver ele. E aí junta todas as coisas, mulheradas, as famílias, os rebanhos, e muda todo mundo, vai todo mundo para o Egito. Tem aqui o encontro de José com Jacó, né? Os dois se abraçam, choram, e aqui fala que José lançou seu pescoço do seu pai, chorou muito sobre ele. Confirma, né, para Jacó: você pode ir, vai dar tudo certo, eu abençoo a sua ida para o Egito, não se preocupe, vou fazer de você uma grande nação, e vou fazer eles voltarem para cá. Você vai fechar seus olhos lá, você vai morrer lá, mas depois eu vou fazer todos voltarem para cá, não se preocupe. E aí Jacó vai em paz. Então Jacó encontra-se com José, eles vão falar com o faraó e fala assim: olha, eles são pastores. Só que os pastores, eles não eram muito bem vistos
pelo faraó. Então eles não podiam ficar perto um do outro. Mas como eles eram parentes de José e o faraó gostava muito de José, o faraó recebeu bem a família, recebeu bem Jacó. Na hora que eles se encontraram, o Jacó com o faraó, Jacó o abençoou, deu uma benção para ele, e Jacó já estava bem velhinho mesmo. E eles resolvem separar uma terra, que é a terra de Gozém, que era uma terra muito fértil, perto de um rio, que era na parte oriental do rio Nilo. Então era uma ótima região para a criação de gado. Então José foi muito inteligente, né? Ele não deixou a família dele se misturar ali com os egípcios, porque, né, não tinha essa norma que não podia, mas também escolheu a melhor parte da terra para que eles pudessem ficar. E aqui, diante de toda a situação, acabou a parte de fartura, né? Já estava na parte da fome. Então, desses 7 anos já estavam lá para o meio. A fome estava muito brava, todo mundo já estava vendendo tudo, todo mundo começou a vender tudo para o faraó, vendeu todas as suas propriedades. Então, tudo estava na mão do faraó. Os únicos que não estavam na mão do faraó, que não viraram servos do faraó, ou seja, todas as coisas que eles depois viessem a ter, ia ter que dar uma porcentagem para o faraó. Foram os sacerdotes do faraó, né? Que assim como depois a gente vai ver lá os sacerdotes de Israel não tinham que pagar tributo, né? Eram sustentados pelo faraó e lá eram sustentados pelas outras tribos. Então, os sacerdotes não perderam suas terras e também não fala nada que a família de José, né, de Jacó, tenha perdido alguma terra para o faraó. Então, isso quer dizer que o faraó havia cedido a melhor das terras do Egito para a família de José e que eles conseguiram prosperar, né, mais do que os próprios egípcios que estavam morando ali, porque não é citado aqui na palavra que eles perderam seus bens em troca de comida, tá? Então isso é um sinal da providência e do cuidado de Deus. Depois aqui no capítulo 48, Jacó abençoou os filhos de José. Aí ele vai conhecer os filhos de José, né, que nasceram no Egito, que eram Manassés e Efraim. Na hora de abençoar, José leva os dois, né, diante de Jacó. Jacó também já estava um pouquinho cego. E na hora de abençoar, Jacó troca as mãos, coloca a mão direita sobre o mais novo e a esquerda no primogênito. Aí Jacó tenta tirar, trocar. Ele falou: não, que Deus falou que o mais novo vai sobressair sobre o mais velho. E aí José aceita e ele abençoa os dois, né? Então as promessas também de Abraão vão para o mais novo e fala que a partir daquele momento Jacó estava tomando os filhos de José como dele. Então na hora que eles vão entrar lá na terra prometida, que eles vão dividir lá entre as tribos, não existe tribo de José, existe a tribo de Manassés e Efraim, tá? E depois a gente vai ver quando a gente chegar lá. Mas aí dá para vocês entenderem o porquê. Porque na hora que Jacó vai dar a bênção para José, ele toma os dois como filhos dele. Então, eles ficam como substitutos de José, né? Pela falta que José fez a Jacó. Então, eles tomam, Jacó toma Manassés e Efraim como seus filhos. Então, eles que vão fazer parte das 12 tribos de Israel, tá? E não José. Então, mas mesmo assim, né, aqui a maior bênção, no 49, entra nas bênçãos dos filhos, onde Jacó dá as bênçãos para os seus filhos. Aqui nós vamos entender muitas coisas e eu quero entrar um pouquinho nas minhas anotações, que são muito importantes para a gente entender lá na frente, quando eles entrarem na terra de Canaã novamente, né, com as 12 tribos de Israel. Então, aqui é antes de Jacó morrer, tá? Ele chama todos os seus filhos diante dele e vai dando a bênção de cada um. O mais velho é o Ruben, ele é o primogênito, mas eu não contei aqui, mas ele se deita com a Bila, né, a serva, que é uma das servas de suas esposas, e que também foi esposa, né, foi concubina de Jacó. Então, aqui ele fala que tu és o meu primogênito, é minha força, tu és forte, mas não vai conservar a sua prioridade, ou seja, não vai ganhar a maior parte da terra, não vai ganhar a minha bênção total, porque você deitou, né, subiu o meu leito, e profanaste meu leito, porque você se deitou com uma das minhas concubinas. Então ele perde aquela superioridade de primogênito. Depois vem Simeão e Levi. Simeão e Levi, eles foram aqueles que atacaram Siquém, mataram todo mundo de Siquém. Então eles, né, demonstraram muita ira naquela hora. Então, por causa do ataque a Siquém, Jacó condena a violência dos dois, a fúria dos dois. Então fala também que maldita seja sua fúria, porque era forte, maldita sua ira, porque era cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel.
tá? Então, com relação a Simeão e Levi, por causa de Siquém. Depois, Judá, teus irmãos te louvarão. Judá é um leãozinho. Então, por isso que a gente fala, né? Jesus é o leão da tribo de Judá, porque ele vem de Judá, ele é descendente de Judá. E aqui tem uma referência ao Senhor Jesus, tá? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de autoridade entre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, os povos obedecerão a ele. Então aqui diz que é o que? A soberania não vai sair da sua casa, ou seja, daqui que virão todos os reis, tá? Então vai vir Davi, Salomão e todos os descendentes até chegar em Jesus. Jesus é aquele a quem pertence toda a autoridade. Então, até que venha aquele a quem pertence todo o poder, toda a autoridade, todo o reinado. E os povos obedecerão a ele. Ou seja, né? Senhor Jesus vai reinar sobre todos os povos. Então, aqui a gente vê a referência do Senhor Jesus e ele é descendente de Judá. Por isso ele é leão da tribo de Judá, porque Judá é um leãozinho. Depois vem Zebulon, habitará no litoral. Aí, na cidade de Sidom. Sidom, ele fica no Líbano, perto do litoral. Tá? Então, foi acontecendo realmente tudo o que Jacó havia dito nessa bênção. Issacar é um jumento forte. A tribo de Issacar, ela sofreu muito. Ela ficou submissa às cidades cananeias. E teve que pagar tributos a elas, pois elas reivindicavam território ali. Então, para ele, o Issacar ficar naquele território da tribo de Issacar, ele teve que pagar muitos tributos para as cidades ao redor, tá? Aqui Dan julgará o seu povo. A tribo de Dan, ela se situava perto dos filisteus, inimigos. Então fala aqui, julgará o teu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que seu cavaleiro caia para trás. Ó Senhor, tenho esperado a tua salvação. Então aqui ele fala que Dan, essa parte de ser serpente, é que ele vai ser poderoso como uma serpente. Por quê? Com relação aos seus inimigos. Dan vai se situar, a tribo de Dan, perto da fronteira com os filisteus. Então ali ele vai ficar como guardador da fronteira. Então toda vez que os filisteus tentassem atacar, Gad ia ser como uma serpente atacando, defendendo, né, contra os inimigos. Então essa é a referência. Depois Gad fala, guerrilheiros os atacarão. Gad ele se situa ao lado do rio Jordão e teve muitos conflitos com os moabitas, tá? Por isso que fala aqui, guerrilheiros o atacarão. Assé, seu pão será farto, ele produzirá delícias reais. É porque a região onde Assé vai ficar, a tribo de Assé, ela é muito frutífera, muito fértil. Então dali ele vai ter muitas prosperidades por causa da terra muito boa. Depois ele entra em José, onde ele dá todas as suas bênçãos. Primeiro ele vai falando que os flecheiros lhe deram amargura, flecharam, não perseguiram, mas seu arco permaneceu firme. Ou seja, ele prevaleceu mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos ataques, porque Deus o abençoou, porque Deus teu pai te ajudará. Aí começou a dar as bênçãos dos montes antigos, né, sejam dadas a ti. Porque as terras onde foram dadas para José, que se dividiu entre Manassés e Efraim, tinham muitas árvores e muita vegetação. Por isso que ele colocou bênção dos montes. Tá? E depois vem aqui Benjamim, fala que ele é lobo e que despedaça pela manhã e devora sua presa à tarde como despojo, né? Como um lobo, ele devora sua presa. Ele seria forte como um lobo, por isso ele colocou essa referência. Tá? Naftali, pulei Naftali. Naftali é uma gazela solta. Por quê? Naftali, a tribo de Naftali, ela vai se situar numa região onde tem muitas árvores e muitas montanhas da Galileia. Então, as gazelas gostam de ficar em meio às árvores, né? Então, essas foram as 12 tribos de Israel. Daqui se constituem as 12 tribos de Israel. Aí, a gente entra aqui e fala assim, mas como que são 12 tribos se José se dividiu em dois? Então, vai ficar 13 tribos. Mas aí é o que eu quero entrar numa observação com vocês. São 12 tribos de Israel, sendo que José se dividiu em Manassés e Efraim. Mas tem um que não vai ter território, uma tribo não vai ter território, que são os levitas. Porque dos levitas vão vir os sacerdotes e vão vir os próprios levitas que vão tomar conta do templo, vão tomar conta primeiro do tabernáculo e depois do templo. Então eles vão viver de doações dos seus irmãos. Então eles não tinham pedaços de terra. Eles pegavam um pedaço de terra dos seus irmãos, né, para morar, tá? Então, eles tinham os pedaços de terras doados pelos seus irmãos
e também viviam de doações dos seus irmãos, para cuidar do templo e para cuidar, fazer os sacrifícios, tá? Dos sacerdotes. Então, tinha os sacerdotes e os levitas que vieram da descendência da tribo de Levi. Então, por isso que não entra entre as 12 tribos. Aí seriam 11 tribos, então, já que saiu uma. Mas como Jacó dividiu José em duas tribos, Manassés e Efraim, então volta-se a ser 12 tribos, tá? O Efraim ficaria no lugar de José e o Manassés no lugar dos levitas, da tribo de Levi. Então, no total, ficam 12 mesmo, tá? Por isso que a gente tem as 12 tribos de Israel. Vem dos filhos de Jacó. No capítulo, aí que acontece, depois que Jacó dá a bênção, ele morre, e José aqui no capítulo 50 começa aqui chorando muito por causa do pai que morreu, e vai até o faraó e fala: olha, eu preciso levar meu pai, eu prometi para o meu pai que eu ia levar o corpo dele para a terra dele, para que ele pudesse ser enterrado junto aos antepassados. Então o faraó permitiu: não, você pode ir. Aí eles choraram, o pranto que eles tinham que chorar, foi um cortejo de pessoas juntos, somente as crianças que não foram, os mais frágeis, né, ficaram no Egito, mas o restante todo foi junto com José levar o corpo de Jacó. Ele foi embalsamado, porque lá no Egito tinha esse costume. Então, como respeito, sinal de respeito ao faraó, José permitiu que Jacó fosse embalsamado e foi levado para ser enterrado lá, junto aos seus antepassados, lá onde estava Isaac, tá bom? Lá na caverna de Maquipela, aqui, ó. José, seus irmãos e todos com que eles haviam subido para o sepultamento voltaram para o Egito, tá? Então foram lá, sepultaram e voltaram para o Egito. Quando eles voltaram para o Egito, os irmãos de José ficaram com medo. E agora? Como é que vai ser? Nosso pai morreu, José vai querer se vingar de nós. Como é que a gente vai fazer agora? E aí eles chegam para José e falam: o que você vai fazer com a gente? Nosso pai disse que não é para você. Que nosso pai disse que não é para você maltratar a gente, nos abandonar. Aí José fala: por acaso estou no lugar de Deus para poder condenar vocês? Nossa, José era maravilhoso, né? Então José não apenas perdoou seus irmãos, como ofereceu também cuidar deles e de suas famílias. Ele falou assim: vocês vão poder continuar morando aqui, eu vou continuar sustentando, ó. Agora não tem mais, sustentarei a vós e os vossos filhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. E aí os irmãos começaram a viver bem, né? Continuaram ali e foi crescendo, né? Foi crescendo, Deus foi os abençoando. E eles foram se multiplicando lá. José permaneceu habitando no Egito, ele e a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Depois dessas coisas, José disse a seus irmãos: estou para morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. José fez os israelitas jurarem, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar daqui os meus ossos. Então morreu José com 110 anos de idade, e depois de o embalsamar, colocaram num caixão no Egito. Tá? Então esse versículo define o cenário para o que iria começar a acontecer no Êxodo, tá? Então daqui já está mostrando, né, que depois o povo, né, os descendentes de Jacó iriam retornar com Josué para a terra de Canaã, com Moisés e Josué, né, para a terra de Canaã. E aqui eu quero comentar com vocês os descendentes notáveis, ou seja, os descendentes que continuam sendo citados aqui na Bíblia, tá? Em relação ao Antigo Testamento. Então, os 12 filhos de Jacó foram os antepassados das 12 tribos de Israel. Toda a nação de Israel veio desses homens. Então, Rúben não fala mais de nenhum descendente dele na palavra, tá? Simeão também não é citado nenhum descendente. De Levi, aí a gente tem Arão, Moisés, Eli e João Batista, tá? Arão foi sacerdote, Eli foi sacerdote, Moisés conduziu o povo e João Batista foi o último profeta antes de Jesus, né? Depois Judá veio Davi e veio todos os reis, né, as descendências reais, até chegar em Jesus. De Dan veio Sansão, Naftali veio Baraque e Elias. Baraque é lá naquela história de Débora, né? Que ele também era de um exército. Elias, nosso grande profeta. Gade, aí tem dúvidas, tá? Se é Jefté, mas na palavra diz que veio de Gade. Há os estudiosos que têm dúvida. De Asser não é citado nenhum descendente, de Sacar não é citado mais nenhum descendente, Zebulon também não. De José veio Josué, Gideão e Samuel, também pessoas importantíssimas na palavra, né?
Benjamim veio o rei Saul, o primeiro rei de Israel, veio Ester e veio Paulo, tá? Então aqui estão os descendentes das tribos de Israel, dos filhos de Jacó. Então é isso, gente. O que a gente pode aprender com a história de José, né? Lá no início da palavra eu falei sobre Gênesis no modo geral, mas aqui na história de José a gente vê a providência e a mão divina cuidando de José em todo o tempo. Mesmo ele sendo justo e correto, ele passou por todas essas situações difíceis. Então, o fato de você ser justo, ser correto, não quer dizer que você não vai passar por situações difíceis. Mas a gente vê aqui que a mão de Deus estava todo o tempo sobre José. Então, a gente tem a certeza que, mesmo passando pelas dificuldades, a mão de Deus está sobre nós. A providência de Deus está sobre nós. Nós estamos cumprindo os propósitos de Deus, né? Deus nos usa para cumprir seus propósitos. Então, José passou por toda essa situação para quê? Para que todo o povo de Israel pudesse sobreviver, não morrer de fome, né? E cresceu, prosperou lá no Egito, para depois Deus tirar eles de lá e levar de volta para a terra prometida que era Canaã. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenha dado para entender, né, modo geral de Gênesis, tá? Eu não entrei muito em detalhes, gostaria muito de poder compartilhar com vocês todas essas anotações, mas a questão de tempo, né? Fica muito demorado. Então, eu quis fazer mesmo um comentário superficial da história para que todo mundo entendesse a ordem das coisas, né? E visse de maneira clara como surgiu as 12 tribos de Israel, né? Que nós vamos ver no restante do Antigo Testamento, até chegar lá no Senhor Jesus. Então, a origem de tudo, né? Através de Gênesis. Se você quiser saber a parte mais, assim, aprofundada em relação às mulheres da Bíblia, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo as histórias dessas mulheres aqui, tá? Então, eu tenho uma playlist das mulheres da Bíblia, aí tem a história de Lia, de Leia, de Raquel, de Rebeca, da mulher de Ló, tá? Então, as de Sara também, de Agar. Aí você vai conseguir entrar um pouco mais aprofundado na história delas, tá? Porque eu entro não só nelas, mas no contexto também, ou seja, nessa parte aqui do contexto de Gênesis. Então lá tem um pouco mais aprofundado, se você quiser ver. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham podido ajudar vocês de alguma maneira. Eu pretendo fazer outros panoramas bíblicos no decorrer do ano, quando a gente, né, continuar estudando aqui a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!